A paz, Senhor, meus amados irmãos, mais uma vez estamos aqui para falar de um. Antes de mais, agradecer a Deus. Senhor e Pai, mais uma vez, obrigado por este momento na tua presença e na presença dos meus irmãos. Obrigado por o trabalho que me estás a pôr nas mãos e por estar a prosperar. Obrigado por tudo o que tens feito na minha vida, pelas experiências que me estás a dar, pelo o entusiasmo que me estás a dar de fazer a tua obra. E que te peço que me dês cada vez mais entusiasmo e que sejas com os teus filhos que ouvem estas mensagens, por cada irmão meu, Pai, que ouve e que fala comigo e que não seja, e que não fale comigo, mas que ouça as mensagens. E os que não ouvirem por algum motivo ou que bloquearem, que sejas com eles também, Pai. Oh, Pai, continua a trabalhar no nosso meio. Estenda a tua mão para, para curar e para perdoar, Pai. Pai, também te peço que levantes do teu povo homens corajosos e homens com ousadia, Pai, para trabalhar para ti, Pai. Que não temam o mundo, Pai, mas que também tenham força, Pai, e que lhe dês força e que lhe vais moldando, Pai, para trabalhar para ti, Pai, para honrarem o teu santo nome. É o que eu te peço e agradeço, Jesus, em teu nome, que vives e reinas para sempre. Amém e amém. Amados irmãos, agora é só um momento. Cuidado, estou a fazer o vídeo, vou fechar a porta. Peço desculpa, amados. E também, como temos estado a falar, antes de mais que mandar um abraço ao pastor Fernando, ao pastor Luís Reis, ao pastor Érico, ao missionário Diego e à sua casa, e também ao pastor, acho que é Ronaldo Braz, salvo erro, que é do Brasil. A todos, sem exceção. Amados, mais uma vez, e ao pastor Pedro Lopo. E mais uma vez estamos aqui a falar de sentimentos que endurecem o nosso coração, na minha opinião, que estão a autocondenar-nos. Para mim, estamos a auto-nos condenar a nós mesmos, ao termos estes maus sentimentos. E aqui, agora, estamos aqui a ver um... Estava aqui a pensar, aqui na minha cama a pensar. Qual é o exemplo que eu vou ver hoje? Há tantos que exemplos é que eu vou ver. Eis que vem-me um exemplo que, pelo menos no Velho Testamento, e acho que em toda a Bíblia não pode vir um melhor exemplo que este do orgulho ou desta autocondenação que nós podemos ver e pensar e meditar e deixar essa autocondenação de lado. Ora, que exemplo é este? Já foi motivo de pregação? Já. Mas se calhar não neste contexto. Mas deveria de ser. Devíamos pensar assim. Porquê? Porque, como já tenho lido e tenho mostrado, já que tenho a obra, as obras é dar valor, é dar uso a elas, como eu digo. Já que o Senhor guiou o meu pai sabiamente e o meu pai lhe deu ouvidos e o meu falecido pai foi comprar as obras que tem, porque não lhe dar uso, não é verdade? Aqui diz, orgulho, mais uma vez, conceito elevado que alguém faz de si próprio. Não multipliqueis palavras de orgulho. 1 Samuel 2:3. Será humilhado o orgulhoso. Como vemos, o orgulho é um conceito de elevado que alguém faz de si mesmo. E que exemplo eu quero dar com isto? Que não devemos tê-lo. Porquê? O exemplo que eu quero dar, e que se calhar já foi um motivo de pregação. Antes de começar, quero pedir duas coisas, mais uma vez, neste caso três. O que não tiver de acordo com estas palavras, os amados, em nome de Jesus, digam. Para não terem dito nada até agora, é porque deve estar tudo de acordo. Mas mesmo assim, vos peço, digam, sou homem, também erro. A amada Tânia Nascimento está a congregar no Acre, no Brasil, onde se calhar estes vídeos são com mais frequência vistos. Melhor que ninguém, o povo brasileiro sabe onde é que é,
o Acre. Tem lá tem os números lá onde ela mandou os números. Ela diz que vai buscar. Vocês vejam qualquer coisa que não precisem. Usem essas coisas que não precisam em vez de deitarem fora. Perdão, para onde vai para um sítio que não tenha uso, deem a essas pessoas que precisam de alguma coisa. Através dessas obras, as pessoas, na Bíblia diz, não é pelas obras que somos salvos. É verdade. É pela fé que nós, e pela graça que somos salvos. É verdade. Mas por essas obras as pessoas podem, não só pela ouvir a palavra que vem a fé, mas as pessoas por essas boas obras podem ter aquela vontade de querer vir, ouvir, e a fé vai gerando no seu coração. Para que venham e queiram mais aprender de Jesus. Que queiram aplicar-se mais. E há outro pastor, que é um pastor que eu também vou passar, está no meu perfil, num dos meus perfis, que eu tenho 4 Facebooks. Mas pronto, os irmãos devem estar a perguntar, poxa, para que ele quer tantos? Mas eu vou-vos explicar. Um deles foi, dois, era quando eu ainda era ímpio, quando eu ainda estava desviado. Agora os ímpios, os que eu tinha, que eram do mundo, estão a começar a desaparecer. Como eu comecei-me a meter, graças a Deus, se soubesse já me tinha metido antes, nos grupos evangélicos, a falar com mais pessoas evangélicas e com este trabalho melhor ainda, se soubesse já me tinha metido antes. E feito este trabalho mais cedo ainda, desde que assim que me converti, se soubesse tinha começado com isto antes. Porque eu tive uma pessoa, o missionário Diego Garcia, um grande abração mesmo para ele, se chegar lá, que ele ensinou muita coisa. Eu cheguei a estar a um ponto, estou a sair do contexto, peço desculpa, mas vou-vos explicar. Eu cheguei a um ponto de estar num auge tão bom, mas tão bom para os amados verem, que para já tínhamos cultos de 3 dias à semana. Mas eu em particular, com ele, eu ia ter a casa dele, e digo-vos, amados, nós buscávamos a Deus, os dois juntos, nós líamos a palavra juntos, ele ensinava-me coisas juntos, e digo-vos, amados, eu cheguei a um ponto que ele dizia-me, olha, leia este livro assim e assado. E eu, pumba. Há um ponto que ele chegou-me a dizer que, olha, faz uma coisa. Em vez de estás a ler livros assim, livros assado, faz uma coisa. Para teres o conhecimento da história toda, dou-te o conselho, para teres o conhecimento da história toda, que é melhor, leia a Bíblia desde o início ao fim. Foi assim que eu comecei. Não só já a ver os livros me oriento melhor, como também nas passagens é melhor. E não só. Eu cheguei a um auge, amados, para vocês verem, antes de ter uma queda espiritual grande, há pouco a comecei a recuperar. Mas antes disso, eu vou-vos dizer, amados, eu estava a ler a palavra, eu ouvia a televisão, ouvia. Eu digo-vos, estava a dar coisas que eu gostava de ver. E de vê-las. Para vocês verem. Eu chegava, ainda hoje, mas isso ainda hoje, e desde que me virei para Deus, foi assim. Posso ouvir rumores de festas. Eu sei que irmãos meus vão a festas. Vão a isto e àquilo. Eu sei que sim. No meu Facebook convidam-me para ir a uma festa assim, assim, assado. Mas eu, há festa do Moscatel, há festa disto, há festa daquilo. Eu até digo, peço-vos atenciosamente que não me mandem isto. Não me diz nada. Uma ou duas vezes, o que é que foi? Ao início de ter sido crente, fui a um bar. Fui. Senti-me tão perturbado que jurei para nunca mais. Mas voltando ao assunto, o orgulho não leva a lado nenhum. Porquê? Vamos agora ver isso. Vamos agora ver isso com uma história que muitos conhecem e que foi pregada assim. Não sei se foi neste contexto. Se não foi, eu acho que devia ser. Se devia. Porquê? Já vão ver porquê. Porque, primeiro, é uma coisa que não se deve ter, é o orgulho, primeiro ponto. Agora vão ver o porquê que eu estou a dizer isto. Primeiro tudo é, a passagem que eu quero ler é conhecida. Eu só dizer o livro, o capítulo e o versículo, já toda a gente vai dizer de certeza. Pronto, já sei qual é. Eu sei. Mas depois vão ver o porquê. O que eu acho
ou a minha conclusão. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 48. Só o título já todos conhecem. Davi encontra-se com o gigante e mata-o. Davi e Golias, que história! E vamos ver o exemplo. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apresentou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe cravou na testa, caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma pedra na mão, pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu e tomou a sua espada e tirou-a da bainha e o matou e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. E então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e seguiram os filisteus até chegar ao vale, até às portas de Ecrom, e caíram os feridos dos filisteus pelo caminho e saíram até Gat, até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel e perseguiram os filisteus e despojaram os seus arraiais. E Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém. Porém, pôs as armas dele na sua tenda. Vendo, porém, Saul sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o chefe do exército: de quem é filho este jovem? Abner. E disse Abner: vive a tua alma, ó rei, que o não sei. Disse então o rei: pergunta, pois, de quem é filho este jovem. Voltando, pois, Davi de ferir o filisteu, Abner o tomou consigo e o trouxe à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. E disse-lhe Saul: de quem és filho, jovem? E disse Davi: filho de teu servo Jessé, belemita. Aqui está o que eu quis dizer. Como nós podemos ver, Golias andava muitas vezes. Ele era grande, como nós sabemos, era o gigante. Era o campeão dos filisteus. Se calhar até já tinha matado muitos e muitos dos filhos de Israel. Mas, até um dia, ele se calhar quando viu Davi, pensou, devia ter pensado, e deve ter dito: agora mandam uma criança. Não há varões valentes, há agora crianças que me mandam. Pois é, mas essa criança tinha um pormenor. Foi em nome do Senhor, primeiro. Segundo, o Senhor mostrou que, tanto ao povo de Israel como aos filisteus, que um pequenininho é capaz de derribar um gigante e orgulhoso, como Golias era. Vou mandar isto. Está bem, pronto. Já que foi os outros todos que eu derribei, agora vai ser mais um. Pois é. Seria mesmo? Agora pensemos, passamos isto para agora. Quantos e quantos? Porque têm riquezas, ou porque têm isto, ou porque têm aquilo, ou porque são melhores em algumas coisas, ou melhores em outras coisas. Não estou a falar só no mundo. Muitas vezes também é aqui.
no nosso meio. Ou porque passaram anos noutros sítios e trouxeram outros costumes ou outras riquezas, ou seja o que for. Se acham Golias, ou por natureza própria, se acham Golias. Mas aí há um Davi que o Senhor escolheu. Há um Davi que o Senhor escolheu. E por vezes, a maior parte das vezes, é sem instrução, nem estudou, às vezes nem sabe ler nem escrever. Mas esse Davi consegue mostrar a esse Golias e derriba-o. Como? Como? Fácil. No nosso meio, mostrando com boas obras, buscando a Deus. Não competindo entre ele. Mesmo que ele diga, estás a querer fazer-te melhor que eu. E o tal Davi respondendo, eu não estou a competir contigo, porque eu não quero competir contigo. Nem nunca quis, nem nunca quererei competir contigo. Longe de mim competir contigo. Eu quero seguir a minha caminhada, a minha peregrinação. Se tu queres ser como és, como Golias, então sejas Golias. Eu prefiro ser um Davi, humilde. Não quero me autocondenar a mim mesmo. Agora, fica aqui uma pergunta. Uma pergunta que eu não quero que respondam. Simplesmente meditem. No mundo nós sabemos que há muitos Golias e de classes sociais, ou não sei. E Davis também. Esses Davis, é bom que nós tentemos falar com eles e puxá-los para nós. E mesmo os Golias também. Mas fica aqui uma pergunta. Quem quer ser como? Se tu és como Golias, queres continuar a ser como Golias? Para que um dia leves uma pedra na tua testa e que tombes? Ou queres ser como Davi? Pequeno, humilde. Se fores como Davi, tu te irá bem. Se fores como Golias, lembra-te, todo aquele que se exaltar será humilhado. Está escrito. Jesus o disse. Todo aquele que se humilhar será exaltado. Melhor exemplo que Golias e Davi. Lembra-te e vai ver a personalidade de Golias e de outros mais. E vê a personalidade de Davi. Davi sabia que ia ser rei. Não ficou soberbo, nem orgulhoso. Pelo contrário. E Davi tinha a glória que tinha. Preferiu ser como ele era e como sempre foi. Mesmo depois daqueles pecados que ele teve. Preferiu ser como era. Até teve um grande desejo. Quem teria esse desejo depois das riquezas que ele teve? Construir um templo para Deus. Quem é que hoje se preocupa com essas coisas? Por exemplo, será que alguém se preocupa com isso? Se alguém se preocupa, são tão poucos. Estou a falar daqueles que têm hipóteses. Não daqueles que não têm nada, coitados. Esses que têm, se calhar até construiriam um templo até maior que Salomão. Mas lembra-te,
a tua maior obra que podes dar a Deus é fazer o bem. E não te condenares a ti mesmo, como seres como Golias. Não sejas como Golias. Sei antes como Davi. Eis a pergunta que fica para tu meditares, meu irmão e minha irmã. Queres ser como Golias? Ou como Davi? Se fores como Golias, ficas-te a condenar a ti mesmo. Grande será a tua queda. Se fores como Davi, podes ser o último. De repente, Deus te passa a ser o primeiro. Lembra-te disso. Lembra-te de louvores que a gente ouve. Com isto eu termino. E medita na pergunta. E lê essa passagem que eu li. Fora outros exemplos que, se formos a ver hoje, acho que nem vale a pena falar. E como eu costumo dizer, com isto termino. Pensa, se és como Golias, deixa de o ser. Deixa. Não te autocondenes. Segue o meu conselho se quiseres. Eu prefiro ser como Davi, humilde. Se tiver que me humilhar, humilho-me. Já me humilharam há bem pouco tempo. Pensavam ser Golias, olhavam-me de cima. Só que depois, entre aspas, foram atingidos por uma pedra. Caíram. Deus trabalha assim. Lembra-te, Ele é bom. Mas também não queres passar por cima deste e daquele. Não queres ser só. Não queres ser mais daquilo que tu és. Porque não és. Tu és igual a mim, igual seja a quem for. És humano como outro qualquer. As outras raças és igual a eles, como eu sou. Os costumes são diferentes. O que é que isso tem a ver? Por dentro, não és igual? Não és da mesma matéria que eles? Pensa nisso. E se somos diferentes, lembra-te da história da Torre de Babel. É por causa disso. Porque senão, éramos todinhos iguais. Pensa nisto. E não deixa de ser como Golias. Se o és. Se és como Davi, continua. E parabéns por isso. Não deixa essa virtude. Que Deus te abençoe. Senhor e Pai, obrigado por esta mensagem. Continua a trabalhar no teu povo. Que assim seja. E obrigado por tudo que tens feito no nosso meio. Amém e amém.